Palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi para Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela a trazê-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Vê que apanhei 2 cavacos, e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e depois morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra. Porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno, traze-o para mim, depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Pode sentar em nome de Jesus. Louva a Deus também pela vida do pastor Delval, um homem de muito conhecimento da palavra do Senhor. Aleluia. Amados, profeta Elias todos conhecem. Profeta Elias, um homem de Deus. Profeta Elias, ele era um homem que tinha intimidade direta com o Pai. Profeta Elias, ele era uma pessoa onde o Senhor não envergonhava, aonde o profeta falava ali e o próprio Deus assinava embaixo, para que o nome do Senhor fosse glorificado. No começo aqui do capítulo 17, ele chegou até Acabe. Acabe que cometeu várias falhas, Acabe que não foi um bom rei, Acabe que fez ali alianças erradas, Acabe ali que tinha sua esposa que foi ali pedra de tropeço, até mesmo para Elias. Muitas pessoas acabam citando Jezabel somente pela vaidade, somente para pregar de brinco, pregar sobre brinco, pregar sobre batom, colocando sobre Jezabel somente para isso. Mas Jezabel fez muito mais coisa do que você imaginava. Não era só os brincos, as vaidades que cobriam sobre Jezabel, não. Jezabel foi uma pedra de tropeço, uma perseguidora ferrenha no ministério de Elias. Meu Deus! Aleluia! E de repente Elias pegou e falou: ei, Acabe, é o seguinte, não vai chover, não vai cair orvalho, até o dia de segunda ordem, segundo a minha palavra. E Deus assinou embaixo, houve seca naquele lugar. Aleluia! Só que quando você vive na presença de Deus, Ele garante, Ele te protege, Ele te sustenta. O Senhor está querendo falar para pessoas aqui: não tenhas medo de abrir a tua boca, não tenhas medo de pregar a verdade, porque tem muitas pessoas que, para continuar tendo agenda nas igrejas,
Aleluia. E Elias não tinha medo de falar a verdade. Só que Deus sabia que Elias ia se complicar ali, depois daquela profecia. Aí Deus pegou e falou: Elias, sai daí. Sai deste local. Eita, Jesus. Vá, versículo 3. Retira-te daqui. Vai para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. A providência do Senhor virá na tua vida de uma forma que você menos espera. Às vezes você está esperando vir de forma grande, um grandão de Campo Grande vai vir me abençoar. A bênção chegará de uma forma que você menos espera. Mas Deus está falando: sou eu que irá te sustentar. Sou eu, Jeová Jireh, o Deus da providência. Tem gente que muitas vezes está falando assim: eu vou parar, o meu celeiro está esvaziando, as contas estão atrasando, eu vou continuar pregando para quê? Eu vou continuar cantando para quê? O que é que eu vou cantar? O que é que eu vou pregar? Quando tudo também está fácil adorar. Mas o Senhor está colocando no estreito. Aleluia. Mas Ele está falando. E já foi falando aqui. E eu vou citar um versículo do Antigo Testamento e outro do Novo Testamento, que fala a mesma palavra. Aleluia. A primeira do Velho Testamento se encontra no livro do profeta Abacuque, capítulo de número 2, versículo de número 4. Eis que as vossas almas estão orgulhosas, mas o justo pela tua fé viverá. No começo deste ano de 2025, o Senhor falou para mim, enquanto muitos profetas estavam dizendo: 2025 vai ser bonança, 2025 você vai ficar rica, 2025 vai ser o ano da tua bênção, tua vitória, pode ser. Mas o Senhor disse para mim: filho, 2025, o justo pela sua fé viverá. Aí a Bíblia Sagrada nos dá outra base. No Novo Testamento, em outro livro que começa com H, livro de Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 38. O justo viverá pela fé, mas aquele que retroceder, a minha alma não terá prazer nele. 2025, o Senhor está provando a fé do teu povo. Está vindo prova, está vindo doença, está vindo peste, mas o justo pela tua fé viverá. O mundo tem crise, nós temos a Cristo. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, versículo 6. Como também pão e carne à noite bebia no ribeiro. Até que chegou o dia que o ribeiro se secou. Aí Deus: sai daí, Elias. Aleluia. Elias, vou te mandar para Sarepta. Para quem não sabe, na região de Sidom era uma terra pagã. Só que até mesmo numa terra pagã, Deus levantou alguém para fazer a diferença. Deus, aleluia. Ali eu vou ordenar que uma viúva te sustente. De repente Elias obedeceu a voz do Senhor. Por isso que não tinha como Deus não atender as petições de Elias. Porque Elias, ele era obediente, ele não contendia com o Senhor. Deus mandava ele ir para a direita, ele ia. Deus mandava ele ir para a esquerda, ele ia.
Não ficava falando, não, ali é muito perigoso, Senhor. Não, ali eu não vou não. Vai lá para Sarepta. Aí de repente, quando ele chegando na porta da cidade, tinha uma mulher, pobrezinha, quem sabe cansada, toda suja, catando ali um pouquinho de lenha ali, com 2 pratinhos. De repente o profeta pega e fala para ela: por favor, me dá um pouco de água. Ela pegou e deu água. Amados, se a palavra fala que se você der um copo de água para um dos pequeninos, grande será o galardão, imagina esta mulher. Aí de repente Elias falou: me dá um pouco de pão. Aí ela pegou e falou assim: vive o Senhor teu Deus, que eu não tenho nada. Olha, para não dizer que eu não tenho nada, eu tenho um pouquinho de farinha aqui, e eu tenho um pinguinho de azeite, e eu tenho esses 2 cavacos aqui para fazer um pratinho para mim e para o meu filho. Nós vamos comer, e provavelmente esse é meu último dia de vida. Quem sabe você olhou para a sua situação e falou assim: pai, pelo andar da carruagem, hoje é meu último dia de vida. Pai, eu não aguento mais. Uma palavra que o Senhor me deu aqui, uma frase é: seja fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Essa frase ficou ali, na minha mente ali, falando comigo quase o tempo inteiro. Seja fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Deus está falando, a palavra do Senhor não volta vazia. Mas o que isso tem a ver com a palavra? Vamos lá. Versículo 13. E Elias lhe disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra. Porém, faze dele primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-o para mim, depois fará para ti e para o teu filho. Sabe o que o Senhor estava falando comigo no meio do culto, filho? Quando a igreja está lotada, aí dá glória, aleluia, pula, sapateia, se empolga. Aleluia. Mas quando só tem Pedro, Tiago, João, isso quando o João não vem ainda, fica só Pedro, Tiago. Aí às vezes eles não dão glória nem aleluia. E tem pastor, vou falar. Glória a Deus. Tem pastores que quando a igreja está lotada, se empolga, nossa. Mas quando só tem 2 pessoas, irmão, vou cancelar o culto. Vou fazer só uma oraçãozinha aqui e vou cancelar o culto, porque não tem ninguém. Deus está cobrando. Porque a palavra do Senhor diz que aonde tiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. Tem gente que quando está na balança é fiel, mas quando está na prova, quando está no vale de ossos secos, quer fechar as agendas, quer cancelar culto, esquece que estamos em áreas urbanas. Você vai entender o mistério, pastores. Se esquece que a maioria das igrejas tem lugares urbanos e a vizinhança tem residência. Às vezes não está falando quem está aqui dentro, mas está falando para quem está lá fora. E aí, irmão, vamos cancelar porque só tem eu e você só. Deus está falando, mesmo no pouco, seja fiel. Mesmo que tenha Pedro e Tiago, seja fiel. Não feche a minha obra por nada. Não feche a minha obra, porque enquanto você está aqui, eu estou agindo.
É igual pregadores. Deus pega os pregadores também. Eu vou contar o que aconteceu comigo. Eu estava com o ministério lá no Dr. Albuquerque. Eu e minha mãe, pastora Sueli. E nisso, teve um certo pregador famoso até aqui, não vou citar nome, que ele ia falando no meu Facebook, compartilhando a palavra. Ai, pastor, vai ser uma honra pregar na tua igreja, que viu os cartazes, né? Vai ser uma honra pregar na tua igreja. Vai ser uma honra pregar, nossa. Eu falei, amém. Vou chamar esse camarada para pregar. Amados, a igreja era 3x4. Quem tem de diária? 3x4. Porque era onde era o quarto, era a casa do meu avô, que faleceu. Aí, quando eu voltei a morar com a minha mãe, ela cedeu aquele quarto para a gente fazer tipo tabernáculo. Glória a Deus. Tá. Chamei o pregador, fiz o cartaz, tudo. Amém. E se era para ser um culto de Santa Ceia. Naquele dia, naquela noite, a pastora Sueli ficou enferma, caiu de cama. E eu fui fazer o culto sozinho. Naquele dia, realmente não tinha ninguém. Só tinha eu ali, o Espírito Santo de Deus, mas a pessoa física não tinha chegado. De repente, eu estou orando no altar. O pregador chegou com a mulher dele e viu ali aquela igreja pequenininha, algumas cadeirinhas ali, o púlpito. Ajoelhou com a mulher dele, orou, olhou para um lado, olhou para o outro. Aí falou, pastor, vem cá. Olha, só vim avisar que eu não vou poder pregar não, meu pastor está me chamando, tá? Então eu vou ter que ir embora. E foi! Pegou o carrinho dele, ó. 3 horas depois, igreja, entrando no Facebook, tá o pregador. Hoje eu estive pregando na Assembleia de Deus, não sei o que, e Deus manifestou a tua glória. Uma parte de uma igreja grandona, cheia de gente. Deus manifestou a tua glória. Ou seja, estava olhando pela aparência. Olhou o cartaz, achou que era uma igrejona grande. Quando viu a estrutura do templo, inventou uma desculpinha e foi caçar outra igreja. Você acha que Deus recebeu ali, igreja? Porque se Deus falou para Samuel, para de olhar pela aparência. Aleluia. Tem gente que fala que Deus não vê coração, Deus não quer coração, porque ele não é açougueiro. Mas eu não sou boi para ser tratado por um açougueiro. O que Deus ele pega e fala para Samuel? Samuel, não te atentes pela aparência, porque eu olho o coração. Tem pregador que quando a igreja está cheia, prega. Quando a igreja está vazia, marca alguma coisa, inventa uma desculpa, não vem. E às vezes tem pregador tão cara de pau, que ainda pergunta para o pastor, quantas pessoas vai ter aí? Quantos membros tem na tua igreja? Eu falo que eu dirijo obra, eu já passei muito por isso. E quem tem mais tempo de obra que eu, deve ter passado mais ainda do que eu. É por isso que tem muitos pregadores que o Senhor está desmascarando. Porque o altar dele não se brinca. Pequeno, grande, médio, no salão, na varanda, na terra, na aldeia. Aonde é escolhido para ser o altar do Senhor, não se brinca. Altar não é para fazer show. Altar é para pregar a palavra. Se cala mais, já pensou se Elias estivesse olhando para a aparência daquela mulher? Já pensou se ele falasse, ela não, deve ser uma mulher rica lá de Sarepta que vai me sustentar. Aleluia. Quem sabe uma viúva rica de Sarepta.
Aí olhou para aquela senhorinha lá, pobrezinha, mas Elias tinha visão. Glórias, aleluia. Seja fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Tem 1000, pegue. Tem uma, pegue. É Deus, aleluia. Aí aquela mulher pegou e falou: olha, só tem um pinguinho e a minha morte é a minha última refeição. Mas aonde muitas vezes teu adversário decretou a tua derrota, aonde o adversário decretou a tua morte, aonde o teu adversário decretou a tua condenação, Deus está falando que está quebrando palavras de condenação nesta noite. E é pelo poder da palavra. Romanos capítulo 8, versículo 1. Quem tem Cristo Jesus aqui? A palavra diz assim: portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E toda palavra de maldição contra a tua vida vai cair por terra. Eita, meu Senhor. Neemias capítulo 13, versículo 2, a parte final do versículo diz: mas toda maldição foi convertida em bênção. Lançaram palavras de maldição contra a tua família, Deus está convertendo em bênção hoje. Falaram, não tem jeito,